Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, então me segue, Otávio.Paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você investe em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então vamos lá direto para o conteúdo. Eu abri uma caixinha aqui para perguntar para vocês, perguntas para eu responder justamente neste quadro aqui de perguntas e respostas que eu tenho aqui no meu canal, tá? Vamos lá, o André perguntou, tem planos de um dia abrir uma offshore, ou seja, uma pessoa jurídica em paraíso fiscal para obter redução tributária de maneira geral e blindagem patrimonial? Hoje não, tá? Por quê? Com a nova proposta de MP que teve, basicamente a gente não sabe como é que vai ser a tributação ou não de offshore no futuro, ou seja, de pessoas jurídicas em outros países, principalmente em paraísos fiscais, mas basicamente a tendência é ficar em linha com a OCDE, que basicamente é um grupo de países mais desenvolvidos que em grande medida requer que não tenha mais esse tipo de benefício fiscal que havia, que era o diferimento tributário, né? Basicamente você poder aportar em uma offshore e ela ficar rendendo ali dentro o capital, né? Podendo você vender ativos sem pagar nenhum tipo de imposto e só quando você for gastar, quando você for repatriar, que de fato esse imposto seria pago de ganho de capital ou sobre dividendos, tá? A tendência é que não tenha mais essa possibilidade de diferimento tributário, ou seja, que você tenha que pagar os impostos na prática anualmente, muito parecido com o que seria na pessoa física, ou seja, na prática, tá? Não vai ter uma diferença tributária significativa por você investir através de offshore. Não nego que uma offshore continua com benefícios, principalmente de facilitar a questão da sucessão quando a pessoa tem vários herdeiros e potencialmente ali conflitos que podem surgir. Sempre, né, quando as pessoas ficam vivas, todo mundo é melhor amigo, né? Mas depois, quando a matriarca ou o patriarca falece, geralmente as pessoas brigam por dinheiro. Isso é muito comum. Você pode até me contar aqui nos comentários se isso daí já aconteceu com a sua família. Mas basicamente, tá, é possível que com uma offshore você evite imposto de sucessão brasileiro, porque por hora não há a tributação do ITCD sobre investimentos que ficam no exterior, só para investimentos que ficam no Brasil, ativos no Brasil, e também no exterior, como a sua empresa ela não teria, teoricamente, né, uma sede em um país que não fosse paraíso fiscal ou que não cobrasse imposto de herança, você também não pagaria no exterior. Então é uma forma de você facilitar essa questão sucessória. Depende do custo que você aceita incorrer, né? No caso, uma offshore custa aí, na média, pelo que eu verifiquei, custa de 2 a 3 mil dólares anuais em média. Então tem que ver se o tamanho do seu patrimônio compensa. Se você tiver, por exemplo, 300 mil dólares, seria ali um pouco menos de 1% anualmente de custo que você deveria pagar. Talvez seja um valor razoável para você facilitar essa questão da sucessão. Por hora, eu particularmente não tenho este objetivo. Certo? Não encontrei o podcast que você participou. Qual é? Basicamente você pode pesquisar nos vídeos deste canal aqui. Podcast, um nome muito inovador, podcast Investimentos Globais. Você pode verificar nos vídeos anteriores. O Márcio perguntou, Otávio, o risco de a Irlanda mudar a tributação é alto? Como analisa esta questão? Excelente pergunta, tá? Primeiramente você tem que entender que o país em que você mora hoje, que é o Brasil, é um país que é naturalmente arriscado em termos regulatórios, porque muda as regras a todo momento. Isto não é o padrão dos outros países, principalmente desenvolvidos, e muito menos dos países que são considerados paraísos fiscais. A Irlanda é considerada um paraíso fiscal e, na prática, tá, sempre que existe uma mudança tributária, ela não ocorre imediatamente no tempo. Ela ocorre geralmente no ano posterior, então você ficaria sabendo de uma forma ou de outra. Dito isso, não é interesse nenhum, tá, da Irlanda modificar a sua tributação para passar a tributar. Quando a gente pega, por exemplo, aqui um site como o JustETF para ver os fundos que são domiciliados na Europa e a gente verifica que o domicílio do fundo, a gente vê aqui que dos 2.388 ETFs que existem na Europa, a gente vai ter só em Luxemburgo 720 e na Irlanda 1.372, ou seja, aí mais da metade, né, dos ETFs na Europa estão domiciliados na Irlanda justamente pelas vantagens fiscais. Inclusive, quando a gente observa o crescimento das economias, principalmente da Europa, né, nos últimos 15 anos aproximadamente, a gente vê que a Irlanda é um dos países que mais cresceu a sua economia por pessoa, tá? Principalmente depois que ela teve a liberalização dessa questão tributária, né, e passou a não cobrar imposto de empresas e principalmente de fundos de investimento. Então não acredito que seja uma política
da Irlanda de aumentar impostos, tá? As pessoas estão muito mal acostumadas com o que acontece no Brasil. E fora isso, francamente, assim, se a Irlanda passar a tributar, teoricamente, se você não aceitar mais isso, em um clique, né, do seu home broker na sua corretora, você muda toda a posição que você tem, todo o domicílio fiscal dos ativos em que você investe, muito mais rapidamente do que, teoricamente, um país poderia mudar a sua tributação. O Thiago perguntou, pode explicar um pouco mais sobre da não grande importância do preço dos ETFs? Não, perfeito. Assim, é essencial que você entenda que o preço importa para qualquer investimento, tá? Por quê? Porque o investimento, qualquer um, seja ele uma empresa que você investe, seja um título público que você compra, renda fixa ou renda variável, nada mais é do que uma expectativa ou promessa de pagamento. A renda fixa é uma promessa, um projeto, uma ação é uma mera expectativa, mas em ambos os casos a gente espera receber alguma coisa no futuro, tá? Quando eu falo que o preço importa é porque, de fato, se você espera receber R$100 daqui a um ano, se você pagar R$50, você vai ter uma rentabilidade de 100%, você vai dobrar o seu capital. Se você investir R$25 por esta mesma promessa, por este mesmo cheque pré-datado, você vai multiplicar o seu capital por 4 vezes. Então, sim, o preço importa. Dependendo do preço que você paga hoje, você terá um retorno maior ou menor no futuro, tá? Agora, não significa que você saiba qual é o preço ideal. Uma coisa é saber que o preço vai importar e vai impactar o seu retorno. Outra coisa é saber qual é o preço que se deve aceitar pagar ou não, tá? Na média, os ETFs como padrão, na imensa maioria das vezes que são passivos, né? Ou você investe na média do mercado, que é a base neutra, inclusive para isso. Aqui você pode clicar no link da descrição do relatório que eu preparei exatamente para você entender o que é essa coisa de base neutra, por que você deveria investir em base neutra, ou seja, em um ETF amplo, diversificado, principalmente global, para você utilizar como a base dos seus investimentos no exterior. Você pode, né, investir em todas as empresas conforme o seu tamanho, isso é a famosa base neutra, portanto nós não estamos escolhendo o momento de entrada e saída, nós não estamos escolhendo o preço em que nós aceitamos pagar ou não, porque nós estamos confiando que os analistas e demais investidores no mundo como um todo, eles estão fazendo bem o trabalho deles, negociando corretamente os ativos e, portanto, a gente está confiando na eficiência do mercado. O mercado não é sempre eficiente, não significa que nós sejamos capazes de aproveitar anomalias de mercado de maneira discricionária, tá? Outra forma que você tem de investir é, considerando que o mercado pode ser ineficiente, você pode eventualmente aproveitar algumas anomalias, é você investir em ETFs de fatores. Isso eu explico em detalhes no meu curso Investimentos Globais. Você pode até, inclusive, clicar aqui embaixo para ser notificado de vagas. Nesse caso de ETFs de fatores, você está considerando sim que é possível você comprar empresas eventualmente mais baratas e vender essas empresas mais caro, mas na prática você também não sabe qual é o momento de fazer isso. Os ETFs de fatores, eles é que vão ter regras dentro deles que de maneira sistemática e ampla irão fazer isso por você. Infinitos ETFs fazem isso, né? Por exemplo, aqui, ó, um dos mais famosos, né, que mais se fala no Brasil é o IJS, por exemplo, né? Temos também o fundo Viov, que faz exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, que investe no Small Cap 600 de valor. Outros fundos que fazem isso também é o SVAL 11, que no Brasil, né, ele representa também o S&P 600 de valor, de Small Caps americanas, né? Que hoje ele é um fundo que acumula dividendos no Brasil, né? Este fundo SVAL 11 é, na prática, o Viov trazido para o Brasil, e vários outros fundos, né? Como, por exemplo, o ISVL, que ele é de small caps de valor fora dos Estados Unidos, por exemplo. Com esse tipo de estratégia, você consegue, teoricamente, aproveitar as anomalias de mercado sem precisar saber qual preço comprar ou vender. Então, basicamente, respondendo à sua pergunta, sim, o preço importa, não significa que você possa discricionariamente comprar ou vender a preços que você determina, mas você pode sim investir em estratégias que vão se aproveitar de preços mais baratos de maneira sistemática, e é assim que você ganha dinheiro. O Mataus RDC perguntou como você lida com opiniões diferentes da sua, igual o convidado do podcast. Não, achei excelente, né, que eu conversei com o Rodrigo Medeiros. Se você não conhece, procure lá o Desmistificando o FII, ou veja aqui o podcast que está neste canal do YouTube, em que a gente basicamente conversou sobre investimentos de maneira geral. Ele tem uma visão bem mais voltada ao Brasil, a alocação dele está bem mais dentro do Brasil do que fora, né, e também uma abordagem bem maior em fundos imobiliários, porque ele se sente mais confortável com isso. O fato é que eu vejo o seguinte, né? Eu crio conteúdo na internet desde 2018, tá?
Eu já passei por várias fases, por fase de expansão, por fase de retração do mercado, por fase de pessoas procurando bola de cristal, por fase uma agora, né, que agora as pessoas estão um pouco mais maduras, a maior parte dos investidores entrou logo antes da pandemia, naquele boom do Ibovespa em 2019, e agora a maior parte dos investidores que estão vendo este canal aqui investem faz 3, 4 anos aproximadamente. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, não existe uma única forma ideal, perfeita de se investir. Você pode perfeitamente ao longo de toda a sua vida guardar todo o seu dinheiro na poupança e se aposentar dessa forma e viver até o seu último dia com o dinheiro que você guardou na poupança. É a forma mais eficiente e segura de ter, teoricamente, uma aposentadoria? Não, não é. No meu ponto de vista, não é, tá? No ponto do Rodrigo Medeiros também não é, tá? O fato é que eu defendo a minha tese com base naquilo que eu estudei, com base na minha experiência, que é basicamente você buscar eliminar ao máximo os riscos específicos, que não são riscos compensados, por isso que eu defendo uma carteira global. E na medida do possível, personalizar conforme o seu perfil de vida, tá? Para você conseguir adaptar o capital que você tem à sua necessidade de maior retorno ou de menor risco. Você consegue adaptar isso daí. Logicamente, né, conforme as experiências que outras pessoas têm, por exemplo, um especialista em fundos imobiliários como ele, pode se sentir muito mais confortável investindo mais em fundos imobiliários e está perfeito, tá? O fato é que o problema é você não conhecer o que você está fazendo. Eu admito que eu sou ignorante em relação a small caps na China, por exemplo. Por isso que eu não me arrisco em investir individualmente em small caps na China. O fato é que a maior parte das pessoas que começam a estudar alguma coisa acham que já têm um conhecimento amplíssimo e que, portanto, conseguiriam ganhar muito dinheiro com isso, quando na realidade, né, o mercado é muito complexo. Tem infinitas variáveis que nós não conseguimos prever. Quem tenta prever mercado geralmente se dá mal, né? E eu simplesmente tenho uma abordagem muito mais global, que tende a ser muito mais eficiente. Mas o fato é, você tem que ficar seguro com a estratégia que você tem, porque senão a cada 6 meses você vai mudar totalmente a sua estratégia, e eu tenho convicção que o que faz as pessoas quebrarem não é a bolsa, não é o mercado cair ou subir, é elas próprias destruindo o próprio patrimônio, mudando de estratégia de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, porque o mercado não está se comportando de acordo com aquilo que elas esperavam. Então, simplesmente por isso, né, eu acredito que é muito importante que nós respeitemos opiniões de outras pessoas que podem ter a convicção delas, e essa convicção delas pode fazer estas pessoas atingirem o seu objetivo financeiro, tá? Eu tinha dado agora o exemplo do Rodrigo Medeiros e ele conseguiu, né, viver de renda perfeitamente, com muita tranquilidade e segurança com a estratégia que ele tem. Teoricamente, né, você tem que trabalhar dentro do seu círculo de competência, e se você não tem, você deve investir da maneira que você se proteja mais da sua ignorância, porque a ignorância de qualquer um é infinita, né? Então, enfim, eu lido de maneira relativamente tranquila e considero que é importante a gente sempre continuar estudando para ir melhorando a nossa visão sobre os investimentos, tá? Eu tinha antes, eu confesso no passado, por exemplo, até 2020, certo preconceito com opções, por exemplo. Eu continuo não investindo em opções, só que eu passei a estudar bem mais e entendo já como elas operam, principalmente porque nós temos vários fundos ETFs, passivos ou ativos, né, fundos mútuos ou não, que investem através de opções, através de contratos futuros, e que é uma forma bem eficiente de se investir, de se ter exposição a algum mercado, sem que a gente tenha que necessariamente deixar muito capital investido, tá? Então, basicamente, é uma forma que as pessoas têm de evoluir, que é sempre continuar estudando, e é isso que eu busco fazer. O Ian perguntou por que pensar em renda mensal através de dividendos é um erro. Não é que seja um erro, é que é uma visão míope, ou seja, parcial no meu ponto de vista. Uma empresa, imagina que você é diretor de uma empresa aberta em bolsa, você tem lá 100 milhões de reais na conta da empresa. Você tem algumas alternativas com esse dinheiro. Ou você paga dividendo para acionista, ou você reduz a dívida da empresa e, portanto, torna a empresa menos arriscada, ou você recompra ações e aumenta a participação de cada acionista na empresa, ou você, por exemplo, compra outras empresas, né, faz aquisições, um crescimento inorgânico, ou você cresce a própria empresa, aumenta as operações da empresa, compra fábricas, alguma coisa nesse sentido, que é um crescimento orgânico, para você gastar esse dinheiro que você tem. Da mesma forma, você pode aumentar o dinheiro que você tem, ao invés de recomprar ações, você pode diluir acionistas. Ao invés de reduzir dívida, você pode aumentar dívida.
ao invés de crescer organicamente investindo, você pode vender participações que você tem em outras empresas ou pedaços da sua própria empresa colocando caixa para dentro. Você vê que você tem infinitas formas de utilizar o dinheiro que você tem em caixa, aumentar ou diminuir o caixa, e o dividendo é só uma das formas de alocação de capital. A alocação de capital propriamente dita, ela não gera valor, tá? O que gera valor é o que a empresa vai fazer com os ativos operacionais que ela tem. O fato é que você não pode ficar míope e olhar só para o dividendo, porque o que mais tem é a empresa que se endivida e paga dividendo. O que mais tem é a empresa que vende um pedaço de uma fábrica e paga dividendo para você. O fato é que você tem que olhar a empresa como um todo, porque as empresas são órgãos vivos, assim como pessoas, e todas as empresas nascem, crescem, ficam estagnadas e depois morrem, tá? Exceto alguma empresa japonesa de 500 anos, todas as empresas têm um ciclo de vida natural, tá? Então, sempre é bom você olhar o projeto como um todo, até porque se você olhar só para o dividendo, você estará invariavelmente, muitas vezes, no exterior, pagando muito mais imposto do que o necessário, e você vai ter um perfil de empresa que geralmente não é um perfil de empresa de crescimento, então você já vai ter tendência a um tipo de empresa que talvez gere uma concentração desnecessária para você, e que não necessariamente, né, vai entregar melhor relação de risco e retorno. O que mais importa é quanto que você tira da sua carteira. Isso a gente chama de taxa de retirada, que eu trabalho mais no meu curso de Investimentos Globais. Então, se você gostou das respostas que eu dei aqui neste quadro, dá um like nesse vídeo e compartilha o link, que é o URL, com outras pessoas da família, o grupo de WhatsApp do trabalho, da família, que é bem bacana. Então se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!